Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu convido os irmãos, já estão de pés, né? Glória a Deus, aleluias. Eu peço os irmãos para estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 22. Eu peço os irmãos que fiquem em espírito de oração nesta noite, para que o Senhor possa falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Eu peço os irmãos que não olhem para mim e para minha pequeninez, porque nessa noite o Senhor tinha muitas pessoas para usar, mas nessa noite Ele escolheu a mim. E eu estou aqui com o coração rendido diante dEle. E eu peço os irmãos que intercedam ao meu favor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Amém. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sob uma montanha que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs-ela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento. Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no manto. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Pois isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Eu confesso para os irmãos que eu estou bastante nervosa. As pernas não estão obedecendo muito bem, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Quantos vieram aqui para ouvir o Senhor falar? Eu creio que ninguém veio aqui para me ver. E isso é o motivo que me tranquiliza, porque a palavra ela é do Senhor. E se a palavra é do Senhor, Ele revela a quem Ele escolhe, a quem Ele quer. Eu peço aos irmãos que nesta noite fechem os seus olhos e vamos falar com Deus. Aleluia. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foi ferida lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus,
meu Deus, meu Pai, neste momento, meu Deus, eu estou aqui na tua presença. Pai Santo e Pai Eterno, aqui está a tua palavra, meu Pai. Deus, aqui está a tua igreja, meu Pai, está o teu povo. Pai querido e santo, pela tua infinita graça e misericórdia, que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos revelar a tua palavra nesta noite, meu Pai, que eu venha desaparecer neste altar, meu Pai, e que a tua glória venha resplandecer, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar toda a potestade do ar, meu Pai. Deus querido e santo, que o Senhor venha tirar toda a aflição, toda a timidez, meu Pai, e fala conosco nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aqui está a palavra do Senhor. É um livro muito conhecido, né? Todos conhecem muito bem a história de Abraão, a história de Isaac, todos conhecem, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia sobre as nossas vidas. E hoje, desde o dia que a Daiane me chamou para ministrar a palavra, o meu coração vem apertadinho, e eu busquei muita palavra para poder ministrar, mas só que foi nesta palavra que o Senhor falou comigo, e eu creio que o Senhor irá falar com cada um nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia. A história de Isaac, né, começa muito tempo antes de acontecer aqui o sacrifício de Isaac. Deus fez uma promessa a Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação. E naquele tempo Sara já era de idade, Abraão também já era avançado em dias, e aí o Senhor fez a ele essa promessa. No coração de Abraão, eu creio que Abraão mesmo não ficou temeroso, mas Sara não creu muito nessa promessa, porque ela já se via velha para poder ser mãe de filhos. Mas quando o Senhor, Ele nos faz uma promessa, Ele não olha para a nossa circunstância, Ele não olha para a circunstância do homem. Ele é Deus que trabalha com o impossível. E ali estava um impossível na vida de Sara e de Abraão, mas o Senhor havia ali uma promessa. E passaram-se muitos anos, até que essa promessa veio a se cumprir na vida de Abraão. O Senhor fez a Sara conceber um filho, e esse filho foi chamado de Isaac, o filho da promessa. O que eu acho interessante nesta palavra, o que falou muito ao meu coração, é o tamanho da fé de Abraão. O Senhor tinha entregado ele ali uma promessa, um filho a qual ele esperara por muitos anos, aguardara ali por muitos anos, e o Senhor entrega ali aquela promessa nas mãos de Abraão e Sara. Sara amamenta aquela criança, ele vê a promessa crescer, ele vê a promessa correr, e ali está Abraão com aquela criança. E o tempo passa, e o Senhor mais uma vez fala com Abraão. Só que dessa vez, o Senhor fala com Abraão algo muito difícil de se fazer. Aos meus olhos, eu fico pensando assim, porque não era a primeira vez que Abraão passava por aquela situação de ter que abrir mão de um filho. Abraão tinha Ismael também, que não era filho de Sara, era filho de Agar. E certa feita, Sara pediu para que Abraão mandasse com que Agar fosse embora com aquele filho, porque ela estava enciumada. E Abraão achou aquilo penoso. Então, uma vez Abraão já tinha passado por aquela situação. Só que a situação agora era diferente, porque naquela época Deus falou com ele assim: Abraão, não temas, faça tudo o que Sara, sua esposa, te mandar fazer, porque em Isaac está a sua descendência, mas em Ismael eu também farei dele uma grande nação. Então ali, quando Abraão toma aquela atitude de mandar Ismael embora, ele sabia que Ismael estava também debaixo de uma promessa, guardado por uma promessa. Ele sabia que o Senhor estaria cuidando de Ismael. Ele sabia que Ismael não ficaria ali perdido no deserto. Ele sabia que o Senhor tinha algo preparado para Ismael. Mas só que com Isaac era diferente. Isaac, Jesus pediu, o Senhor pediu, Deus pediu a vida de Isaac. Isaac, Deus pediu como sacrifício.
E eu vejo a fé de Abraão tão grande. Esse homem era um homem tão grandioso em fé, que eu vejo aqui que a fé de Abraão não estava na promessa, estava em Deus. Porque durante todo esse tempo, se Abraão estivesse com o olhar na promessa, ele tinha voltado para trás. Se ele tivesse com os olhos na promessa, ele tinha voltado para trás. Porque ele ia pensar com ele assim: como assim? O Senhor me fez uma promessa há tantos anos atrás, que me daria um filho e que faria desse filho uma grande nação, e agora o Senhor me pede esse filho em sacrifício, manda com que eu leve este filho e entregue ao Senhor? Como assim? E a nação vai vir de onde? Eu já sou velho, eu não posso mais gerar, minha esposa não pode mais. De onde que vai vir essa nação? Só que ele estava firmado em Deus, ele não estava firmado na promessa. Esse é o nosso desafio de hoje. Nós temos que estar firmado em Deus. Quantos param pelo caminho porque não estão firmados em Deus? Estão firmados nas promessas que o Senhor faz para ele. Muitas vezes o Senhor faz para nós uma promessa e nós aguardamos por anos aquela promessa, e o Senhor vem e cumpre aquela promessa nas nossas vidas. Mas vai passando o tempo, às vezes o Senhor nos pede algo tão grande para fazer, para provar a nossa sinceridade diante de Deus, e nós não somos capazes de entregar. Nós nos agarramos àquela promessa e nós estamos errados. Nós temos que estar agarrados em Deus, não na promessa, porque nesse mundo tudo passa, tudo é passageiro. Eu creio que no coração de Abraão ele sabia, no coração dele ele sabia que no momento certo Deus ia entrar com a providência. A prova disso é que em momento algum Abraão questiona. O coração dele está firmado em Deus, o coração dele está firme em Deus. Abraão pega o seu filho amado, o seu único filho. Ele não fala nada, ele só pega o filho, chama 2 dos seus moços e vai a caminho e segue viagem ali para onde o Senhor mandou com que ele fosse. Quantas vezes o Senhor nos envia para fazer algo e nós tememos? Hoje mesmo, quando eu estava sentada no meu quarto, depois que eu orei, eu estava tão apavorada, eu falei assim: meu Deus, tem de misericórdia de mim. A minha vontade, Senhor, é de fugir. E aí veio ao meu coração o Senhor me pedindo apenas para trazer a mensagem, a palavra dele, a palavra que é dele, que é ele que fala, a palavra que é ele que revela. E eu, a minha carne fraca, já queria correr, queria fugir. Abraão não. Abraão, ele firmou aonde? Em Deus. Ele foi firme. O que Deus estava pedindo a ele era muito mais sério, era muito mais duro. Era o único filho. E pior, ele não ia entregar para ninguém imolar, não. Era ele mesmo que ia ter que fazer. É muito sério isso que aconteceu. E lá vai Abraão. Lá vai Abraão firme em Deus, firme que Deus faria algo por ele, firme que até o último momento o Senhor era com ele. Aleluia. E Abraão seguiu o caminho, e ali o menino com ele. E sabe o que eu acho interessante? Eles foram, quando chegou no lugar de oferecer aquele holocausto, aquele menino, ele não era mais um bebê, ele já era um menino, que a Bíblia fala que ele já era um menino, ou seja, ele já era grande, ele já falava, ele já tinha discernimento de tudo que estava acontecendo. E eu vejo aqui também a obediência. Eu vejo a obediência em Isaac. Isaac foi com o pai dele até o fim. No caminho pode ser que ele ainda não tinha compreendido o que estava acontecendo. Pode ser que até chegar ali, ele não compreendia. Mas quando ele chegou ali, que eles montaram o altar, que fizeram tudo direitinho, e que Abraão amarrou aquela criança e deitou ele sobre o lugar do holocausto, eu imagino que o coração dele temeu. Eu imagino que o coração daquela criança por algum momento se apavorou.
Eu fico vendo hoje, nos dias de hoje, a educação que Abraão deu àquela criança cresceu debaixo da graça de Deus, no ensinamento do Senhor. Abraão ensinou aquela criança nos caminhos do Senhor. A obediência, o temor daquela criança a Deus era muito grande. Hoje nós olhamos pelos nossos filhos. Às vezes nós falamos com nossos filhos uma coisa tão pequena e eles não são capazes de nos obedecer. Nós não somos capazes de dominar os nossos filhos. E aí é onde chegou ali a obediência daquela criança. Ele estava ali pronto para ser imolado. Ele estava ali pronto para ser entregue se fosse necessário. Ali estava também um sinal de obediência. E Abraão estava ali numa situação difícil, com o coração penoso, com o coração quebrantado, mas ele estava firme no Senhor, crendo que mais um pouco de tempo o Senhor ia prover um cordeiro para o holocausto. E ali ele parou diante daquela criança e levantou ali aquele cutelo para imolar aquela criança, para matar aquela criança e oferecer em sacrifício a Deus. Eu fico pensando que em meio àquele tempo, naquela época, existia ali por aquelas redondezas deuses que aceitavam sacrifícios humanos. Mas Abraão, ele sabia o Deus que ele servia. E ele cria no Deus que ele servia. Ele sabia que o Senhor não ia fazer tal coisa com ele. E quando ele levantou o cutelo, que ele ia para poder matar o filho, o anjo do Senhor bradou do céu: não faça tal coisa, Abraão, não faça tal coisa. Eis aí o cordeiro para o holocausto. Eis aí a provisão. Chegou a provisão. Quantas vezes nós estamos passando por situação que às vezes nós achamos que aquilo ali não tem mais jeito. Quantas vezes, às vezes você chega na tua casa e o teu filho está numa situação angustiante e você olha e fala: Senhor, está tudo acabado, está tudo entregue, Senhor. É neste momento que o Senhor chega com a providência do céu. É neste momento que chega o socorro do Senhor. E o socorro para Isaac chegou naquele momento. E o Senhor proveu ali o cordeiro para o holocausto. E Abraão provou para o Senhor o quanto ele confiava no Senhor, o quanto ele amava o Senhor. A fé de Abraão é algo grandioso. Foi por isso que ele foi chamado o pai da fé. Ele creu naquilo que ele não via, ele creu apenas naquilo que ele ouvia. Nós temos que ser como ele, nós temos que crer no impossível, ainda que seja difícil, ainda que seja árduo. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, não pare, não desanime, não prosta, chora aos pés do Senhor, porque o Senhor, ele tem algo maior para nós. Quando acaba o recurso aqui da terra, chega o recurso do céu. Quando acaba o socorro da terra, chega o socorro do céu. Nós confiamos num Deus que pode todas as coisas. Esse mesmo Deus que proveu o cordeiro para o holocausto de Isaac é o mesmo Deus que estava com Agar também lá no deserto. Agar estava lá, já tinha pegado aquela criança e já tinha colocado ali debaixo de um arbusto e já tinha se distanciado daquela criança a um arco de flecha para não ver aquela criança morrer. Mas a providência de Deus chegou para Agar naquela noite. E um anjo também bradou lá do céu e disse: Agar, por que choras? Por que choras? Eu ouvi a oração do menino. Eu ouvi a oração do menino, Agar. E ali o Senhor abriu os olhos de Agar. E Agar viu a providência de Deus. Tinha um poço e ela foi até lá e pegou o odre e encheu de água e levou e deu o menino, e o menino bebeu, e o menino cresceu no deserto e se tornou um grande feiceiro, porque ele também tinha
uma grande nação. Então, aonde não vemos a providência, o Senhor vê. Aonde para nós está acabado, para o Senhor está apenas começando. Para o Senhor está apenas começando. Será que você pensou mesmo que o Senhor ia permitir que Abraão sacrificasse Isaque? O Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele tinha feito uma promessa a Abraão. E ainda que Abraão não estava firmado na promessa, o Senhor não volta atrás com as suas promessas. Se você está com o coração voltado para Deus, quebrantado, contrito, rendido diante dele, ele jamais vai voltar atrás com uma promessa que ele te fez. Ali, quando Abraão subia com aquele menino, o Senhor já tinha toda a história daquele menino escrita lá no céu. A história de Isaque já estava escrita. A história de Isaque já estava escrita. Então, quando nós pensamos que acabou o nosso recurso, entendamos que chega o recurso do Senhor e que para o Senhor nada é impossível. Que tudo aquilo que estiver difícil para você, se quando você achar que está tudo acabado, entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor e descansa. Entrega nas mãos do Senhor e confia. Se o Senhor pediu para você ir, vai. Se o Senhor pediu para você caminhar, caminha. Se o Senhor pediu para você orar, ora. Se o Senhor pediu para você pregar, prega. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Quem fala é o Senhor. Quem revela é o Senhor. Eu não sei cantar. Canta de coração, porque o louvor de coração o Senhor recebe. Tudo que você fizer para o Senhor de coração, Ele recebe. O Senhor, Ele não olha a aparência. O Senhor não olha a aparência. Sabe o que o Senhor está procurando? Verdadeiros adoradores. Sabe, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Temos que estar rendidos diante do Senhor. A partir do momento que tudo que você fizer para Deus, você fizer rendido, venha nem que seja em lágrimas, venha arrastando, mas vem, porque é necessário fazer. É necessário fazer. E se nós não fizermos com amor, o Senhor vai levantar outros que façam. Outros que façam, outros que têm zelo, outros que têm cuidado pela palavra. Porque o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus cuidadoso. E Ele quer que nós o adoramos, mas Ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele quer que tudo que nós entregamos a Ele seja o melhor. Seja o melhor. Então tudo que você for fazer para Deus, faça com dedicação, faça com amor, faça como fez Abraão. Ele pegou ali, o seu único filho e levou para entregar, porque foi isso que o Senhor pediu para ele. Se o Senhor tem te pedido algo, entregue ao Senhor. Entregue, porque no momento certo Ele vai saber o que fazer. Ele vai saber como fazer. O que for necessário ser feito, o Senhor vai fazer. Mas o Senhor, Ele não nos desampara. Em momento algum o Senhor nos desampara. Jamais o Senhor deixa um servo dele desamparado. Mesmo em meio às nossas angústias, em meio às nossas aflições, em meio às enfermidades, jamais o Senhor nos desampara. Jamais o Senhor nos deixa. Entenda que o Senhor, Ele é um Deus zeloso, que cuida daqueles que nele confia, que cuida daqueles que não está firmado na promessa, mas que está firmado nele, que está firmado na graça, porque temos que entender que um dia Ele vai chamar a sua igreja, Ele vai chamar a sua noiva, e se nós não estivermos firmados em Deus, nós não vamos subir. Se estivermos firmados em promessas, nós não vamos subir. Nós temos que estar firmado em Deus, firme naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Cumpriu. Irmã, o meu pai morreu e a promessa não cumpriu. Vai cumprir. Ainda que os olhos dele não vejam, a promessa vai cumprir. Entenda que
Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Eu sou promessa cumprida, você é promessa cumprida. De onde o Senhor me tirou, eu sou promessa cumprida. Muitas vezes o Senhor falou com meu pai que salvaria. Muitas vezes o Senhor falou com meu pai que libertaria. Muitas vezes o Senhor falou comigo mesmo que me tiraria daquela situação. E muitas vezes eu achei que Ele não ia tirar. Muitas vezes eu achei que eu desceria a sepultura. Mas o Senhor me fez uma promessa. O Senhor fez uma promessa ao meu pai, e de lá, daquele charco horrível de lodo, Ele me tirou, e aqui hoje estou eu, para a honra e para a glória do Eterno. É porque eu sou boazinha? É porque eu mereço? Não, é porque Ele é Deus que cumpre promessas. É porque Ele é Deus que cumpre promessa. Se o meu pai tivesse firmado na promessa, ele tinha desviado. Quantas vezes eu levantei as minhas mãos e voltei para o lodo? Quantas vezes eu levantei a minha mão hoje, daqui uma semana eu estava no lixo? Se meu pai estivesse firmado numa promessa, hoje ele estava no mundo. Mas ele estava firmado em Deus. Senhor, ainda que os meus olhos não vejam, ela vai ser tua. Então eu sou promessa. Você é promessa. Creia nisso. Creia nisso. Eu creio na promessa que o Senhor me fez. O Senhor me fez uma promessa que vai salvar o meu filho, e eu creio na salvação do meu filho, ainda que os meus olhos não vejam. Mas eu creio na promessa que o Senhor me fez, e eu não fico firmada nessa promessa. Eu fico firmada no Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da minha fé. Tem dias que eu estou em lágrimas, tem dias que eu estou em depressão e tristeza, mas eu estou de joelhos e eu estou clamando e pedindo a Ele: Senhor, me fortaleça para que a luta não me mate, para que a luta não me deixe desviar dos teus caminhos, para que eu não perca o foco, que é o Senhor. Porque o nosso foco tem que ser o Senhor. A nossa preocupação hoje é em sermos salvos. Dias difíceis virão, dias terríveis virão sobre a face dessa terra. Será que eu e você vamos ser capazes de suportar? Será que eu e você vamos ser capazes de passar por isso? O que você tem para entregar para o Senhor, entrega hoje. Entrega agora. Entrega. Deixa o Senhor fazer da maneira dele. Deixa o Senhor fazer do jeito dele. Abraão subiu e entregou o seu único filho. Ele deitou lá, ó. O Senhor bradou lá do céu: não faça tal coisa, não faça tal coisa. O que tem para entregar, entregue. Que é do Senhor, é do Senhor. O que é do Senhor, é do Senhor. Creia nele, confia nele, e o mais Ele fará pelas nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor me entregou nesta noite. E se eu passar daqui, vai ser de mim mesmo, e eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Nesta noite eu agradeço por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu agradeço a vida da irmã Daiane, de ter confiado a mim essa responsabilidade tão grande. Quando eu falo que nós subimos aqui tremendo, às vezes muitas pessoas não entendem, mas na palavra do Senhor está escrito assim, que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então subir aqui no altar do Senhor para ministrar a palavra do Senhor é uma coisa muito séria. É muito sério você falar da palavra de Deus, porque nós temos que pregar aquilo que nós vivemos, e nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Então, quando somos chamados para ministrar a palavra do Senhor, nós somos colocados em uma situação difícil, mas não impossível, porque é o Senhor que nos purifica de todo pecado, é o Senhor que nos justifica. Então, tudo é possível àquele que crê. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. Não fica firmado só nas promessas. Fica firmado no Senhor, em Deus, aquele que te fez a promessa, porque Ele é fiel para cumprir. E não esqueça que ainda que os teus olhos não vejam, a promessa vai cumprir. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, as palmas que exaltam o Senhor Jesus.